a gente está pedindo e convidando o Espírito Santo para morar em nós, mas porque também só o Espírito Santo sabe tudo aquilo que já aconteceu na história das nossas famílias. Deus escolheu que nós nascêssemos em família, nós nascemos dentro de uma família. E o próprio Filho de Deus, Jesus, que poderia ter vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória, como ele virá na segunda vinda, que poderia ter surgido e feito tremer a terra e todas as coisas, uma vez que ele estava desde a criação, mas Deus escolheu que ele viesse do seio de uma mulher, com um pai, São José, dentro de uma família. Então, nesse projeto de Deus, a cura da família é fundamental. A cura de toda aquela herança que recebemos das nossas famílias é importante, porque elas impactam em quem somos, na nossa saúde, na nossa história, no nosso caráter, na nossa personalidade e em tantas outras coisas espirituais, e muitas que a gente até desconhece. Então hoje você não está rezando só por você, você está rezando por toda a tua família, por todos aqueles que vieram antes de você. E talvez alguns que você não conheceu, nem todos conheceram seus avós, nem todos conheceram ou ouviram falar dos seus bisavós, nem todas as famílias, sequer aqui no Brasil, aconteceu muito, tem o nome verdadeiro dos seus ancestrais, porque chegaram analfabeto no Porto de Santos ou em qualquer lugar do Brasil, e aquele escrivão lá deu um nome, mudou o nome do teu antepassado, você nem sabe quem é para trás, nem os nomes às vezes a gente sabe. Muitos sabem, é verdade, mas muitos nem isso sabem. Mas o Espírito Santo sabe tudo, e mais, ele sabe os segredos de todos, ele conhece as profundezas de toda a nossa história, de tudo aquilo que os nossos antepassados passaram, tudo aquilo que eles adoraram, muitas vezes não adoraram o Deus verdadeiro, e tudo isso nos impacta. E nós sabemos que o sangue de Jesus nos liberta, porque ele é o Filho de Deus, se encarnou no meio de nós, como diz o Evangelho de São João, montou a sua tenda no meio de nós, quer dizer, montou a sua casa no meio de nós, para libertar a nossa casa. Então nós vamos pedir para o Espírito Santo vir morar dentro dessa casa. Vamos pedir que ele venha revelar o que é preciso revelar. Vamos pedir que ele venha libertar o que é preciso libertar, porque nós não teremos consciência de todas as coisas, mas o Espírito Santo sabe tudo. Pega aí a folha que você recebeu, tá? Você não escreveu nada nela ainda, tudo bem, vai escrever em casa. Você coloca ela na sua mão, e eu quero agora te convidar a imaginar qual área da sua família que você percebe repetições desastrosas. Você que já fez várias campanhas de quebra de maldição, de cura entre gerações, está acostumado e sabe que terá que fazer muitas. Não é? Essa semana, a semana retrasada, eu fiz 7 mensagens para uma campanha lá no Ceará, para mais de 800 pessoas. Quer dizer, muitas pessoas no Brasil e no mundo inteiro sentem que a libertação, para acontecer, tem que penetrar mais profundamente do que apenas a nossa mente. Qual área você vê mais problemas financeiros, problemas familiares, problemas de saúde na sua família? O que é mais significativo? E você, com a folha na mão, que é simbólico evidentemente, já que você não escreveu nada, você vai pedir para o Senhor que Ele comece a ir até a fonte, a raiz, aonde tudo começou, aonde o diabo semeou a semente maligna, o joio, até aonde foi semeado o mal, ou até aonde alguém deixou uma porta aberta que não deveria ter deixado, da alma, do coração, da mente ou da vida, e hoje alguns da sua casa sofrem com isso. E você vai falar: Senhor, vai lá nesse dia, vai lá, Senhor, seja
há centenas de anos, há dezenas de anos atrás. Vai lá, Senhor, para fechar essa porta, para libertar, para curar, para quebrar, Senhor, a repetição que acontece na minha casa, a repetição maligna que acontece na minha vida. Fala com o Senhor agora. Grupo de oração é assim, a gente fala com Deus. Então vai falando, você está aí, você pode ir lembrando, vendo. Você sabe aquilo que já aconteceu com mais de uma pessoa na sua família. Então você pode falar: Senhor, é disso que eu estou falando, de libertação. E vai falando com Jesus, vai falando aí no teu lugar. Jesus, põe a tua mão aqui. Vai, eu não sei, Senhor, aonde começou. Se você sabe, tudo bem, mas se você não sabe, não tem problema. Mas você pede: Senhor, vai lá agora agir. Vai lá, Senhor, poderosamente, com a mão. Se você não quiser colocar a folha, que seja a sua própria mão, mas você vai orando e falando: Senhor, é isso que precisamos. Essa graça de libertação, essa graça, Senhor, que atinja toda a minha casa, todos os meus descendentes, Senhor. Mas vai lá onde começou e envia, Senhor, o teu poder, o teu sangue precioso, a tua ação no teu Espírito, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, diz a Sagrada Escritura. E para Deus o tempo é diferente. Um dia vale 1000 anos. Deus pode ir até onde ninguém pode. Então eu te peço, Senhor, põe a tua mão libertadora agora e arranca, Senhor, na raiz. Arranca, Senhor. Arranca, Senhor, maldições de ódio, de ciúme, de inveja, de feitiçaria, de portas que foram abertas e deixaram o maligno entrar. Clamamos o teu poder agora sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos e filhas, sobre as pessoas de nossa casa. Pedimos, Senhor, teu poder infinito agindo, porque tu és um Deus poderoso. Levante a sua mão. Eu quero que você se volte para as pessoas. Pode ser para uma, depois para outra, e diga que em nome de Jesus você abençoa esta pessoa, e que esta bênção quebre toda ação maligna na vida dela. Levante a mão e vai apontando. Fala: que o Senhor te abençoe. Eu te abençoo agora em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor te alcance agora. Lembre que você está pedindo a bênção do Senhor, porque nós também podemos abençoar, e também é uma graça abençoarmos uns aos outros, diz a Sagrada Escritura. Mas a bênção do Senhor, esta é poderosa. Esta faz brotar no meio da terra seca a árvore viçosa. Então diga que a bênção do Senhor esteja agora agindo, para pôr longe da tua vida e da tua casa e dos teus antepassados toda e qualquer ação diabólica. O sangue de Jesus venceu a morte, venceu o pecado, trouxe vida ressurrecta. Senhor, nós agora estamos aqui reunidos no teu nome, portanto somos igreja, orando e clamando bênçãos. Que a bênção te atinja, minha irmã, que a bênção te atinja, meu irmão, que a bênção te visite agora, que a bênção te cerque agora, que a bênção te liberte agora, que a bênção te cure agora, que a bênção te reanime agora, que venha sobre ti a bênção do céu, a bênção do alto, a bênção que vem do amor infinito de Deus, a bênção que vem com o poder do Pai, a bênção que vem com o poder do Filho e a bênção que vem com o poder do Espírito. Que o Espírito Santo agora venha abençoando cada um de nós com toda a sua multiforme graça, como diz a carta de São Paulo aos Coríntios e aos Romanos também. Que a extensão da graça de Deus, a multiplicidade de graças do Espírito esteja sobre ti agora, irmã, irmão. Toma posse. Diga: eu tomo posse da bênção. Eu tomo posse da bênção. Renuncio à maldição e tomo posse da bênção. Renuncio ao mal e tomo posse da bênção de Deus. Jesus, me toca o coração que muitas pessoas precisam de libertação de feitiços lançados, feitiços realizados, contratados,
às vezes entregue, às vezes em alimento, às vezes sei lá de que jeito. Se você é uma dessas pessoas que sentem que em algum momento da sua vida alguém possa ter feito isso, esse tipo de maldade, esse tipo de intenção, às vezes fazem isso por causa do teu sucesso profissional e aí a coisa desanda, às vezes por inveja da sua vida, às vezes até porque te acham bonita, te acham bonito e invejam e chegam ao ponto de procurarem essas práticas que não são de Deus. E se você sente, mesmo que você nunca tenha visto, nunca tenha ouvido, mas você acha, nesse momento põe a mão no teu coração, porque nós vamos orar por você e você mesmo vai orar por você. Mas se você não sente que precisa, também não tem problema, porque nós queremos pedir agora para aqueles que de alguma forma existe algum tipo de amarração, de nó. Nós estamos agora certamente unidos à Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Nós estamos reunidos certamente à Nossa Senhora das Graças, que esmaga a cabeça da serpente. Então nós estamos unidos à oração dela, aquela que gerou o Filho de Deus. E juntos podemos clamar agora que o Filho dela dissolva, com o sangue e a água que jorrou do seu lado, cravado pela lança, dissolva todo o mal lançado sobre a vida de qualquer um de nós. Você põe a mão no coração e pede para o Senhor que agora te atinja este poder de libertação, porque nada pode resistir ao poder do amor de Deus, ao poder do sangue de Jesus, ao poder da libertação que vem do olhar amoroso de Jesus na cruz. Nada pode resistir à ação do Deus Espírito Santo que está entre nós, foi enviado pelo Pai e o Filho. Então nesse momento nós clamamos esta libertação. Aqueles que sentem que de alguma forma isso o atingiu, causou um ranço, ainda pode estar agindo contra a sua vida, que agora aconteça essa poderosa libertação do Senhor, dissolvendo isso. Claro que nós teremos que orar mais, mas nesse momento nós já sabemos o impacto poderoso que o Senhor tem sobre nós. Que o poder libertador do Senhor haja no meio de nós. Se algum tipo de obra das trevas existem em nossas casas, em nosso trabalho, em nossas vidas, nos nossos antepassados, queremos declarar nulo em nome de Jesus. Que nada possa impedir a ação poderosa do Senhor. Quando Deus se levanta, nada pode impedir. Quando Deus age, seus inimigos fogem de sua presença, correm diante de sua face, porque diante da face de Deus, mal não pode ficar. E nós elevamos a face de Deus sobre as nossas vidas agora. E você peça ao Senhor que levante sobre a sua vida a presença poderosa dEle para pôr para correr todo o mal e toda forma de mal. Talvez nem todos se lembrem, o livro, a carta aos Hebreus, quando ela vai explicando os processos de libertação, ela faz uma comparação de Jesus com a serpente de bronze que Moisés levantou lá no deserto. E eu sempre que olho essa imagem, eu fico assim, perplexo. Imaginem o povo caminhando no deserto, surgem milhares de serpentes e começam a picar o povo e o povo começa a morrer. E aí Moisés manda fazer uma serpente de bronze e põe lá no início do acampamento e diz: se uma serpente te picar, corre e olha para a serpente e você ficará curado. Tem coisa mais sem lógica do que isso? Lógica nenhuma. Até dá medo, né? Até parece um pouco de idolatria, fez uma serpente de bronze.
Mas Hebreus vai explicar o milagre e vai dizer, porque ela já representava o Filho do homem sendo levantado na cruz. E todo aquele que olha para Jesus, recebe a cura do veneno que foi inoculado dentro de nós. Quantas picadas venenosas o diabo já não lançou nos nossos corações, na nossa circulação, nas nossas histórias, nas outras pessoas, avós, sei lá quantos venenos e quantos tipos de veneno. Aqui provavelmente deve ter pessoas que são da área, a Áurea, por exemplo, não é, que sabe que se uma cobra picar, tem que achar o veneno daquela cobra para fazer o soro, tem que ser o soro daquela ou de um conjunto de cobras, hoje consegue fazer mais, para poder injetar e a pessoa poder ter o soro antiofídio e ser curada. Ali não importava qual cobra era, não importa qual é o veneno que o diabo colocou na sua vida, na sua história e em tudo aquilo que tem acontecido na sua família, não importa. Você vai olhar para Jesus suspenso na cruz e saber que Ele vai curar. O que precisava para serem curados? Correrem da onde tinham sido picados até onde estava colocado aquela serpente de bronze. Só ia fazer isso quem acreditava nisso. Quem não acreditava nisso ia ficar tentando chupar a perna, cortar com a faca de pedra, fazer mil coisas. Quem acreditava corria, era curado. Quem acredita que ao olhar para Jesus suspenso no madeiro, alcança a libertação, é a este que a libertação vai chegar. Por isso nesse momento pede para Jesus vir libertar todo o veneno que possa estar correndo no teu sangue, na tua vida, na tua história. Pedimos, Senhor, a tua libertação, olhamos para ti na cruz agora, Senhor. E clamamos, Senhor, que lá onde tu foste suspenso, o sangue jorrando, a libertação nos alcance, e todo veneno que possa existir em nós, ou em todos aqueles, Senhor, pelos quais estamos rezando da nossa família, aconteça uma libertação, um soro que anula a força do veneno. Eu declaro nulo em nome de Jesus todo e qualquer veneno que o diabo pôs na minha vida, na tua vida e na vida de quem quer que seja agora. Quero declarar nulo, olhando para Jesus. Quem quiser pegar a Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e lá, atravessando a cidade, havia um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão e porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para ver quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Palavra do Senhor. A árvore que eu quero convidar a subir é essa daqui, ó. É a árvore da tua história. E o que disse Jesus para Zaqueu? Eu hoje vou entrar na sua casa. E é dessa casa que nós estamos falando, não é daquela casa lá, o apartamento, o quartinho, o lugar que você dorme. Não. E nem estou falando que é aquele aonde vive você, teus filhos, ou você, seus pais, ou você e as pessoas que vivem com você. Eu estou falando desta árvore. É desta árvore que eu estou falando que nós vamos orar hoje. Nós, aqui do Grupo Filhos de Sião, já temos uma longa tradição nessas campanhas. E já fizemos elas muito mais longas, né? Já fizemos elas de meses. Inclusive, no nosso canal do YouTube,
você vai ver pelo menos 2 ou 3 playlists de cura entre gerações, que estão lá gravadas, separadas. Você pode entrar em qualquer uma delas e tem várias pregações, várias formações que estão disponíveis para você poder relembrar e agir. E cada vez que a gente faz, a gente repete um ou outro ponto, mas tenta ir mais adiante, tenta levar as pessoas a ir mais adiante, assim como Jesus disse para os discípulos que tentavam pescar e não pegavam nada, e ele manda eles irem e lançarem a rede mais adiante, e eles fazem mesmo desanimados e pegam milhares de peixes. Ou como Moisés, que vai mais além do deserto e encontra a sarça ardente, quando ele fez um caminho mais longo. Então, para a libertação, a gente às vezes tem que ir mais longe. A gente tem que abrir o coração para que essa graça aconteça. Muita gente critica. E eu fico pensando, não é? Que a fé, ela não pode ficar desligada da vida. E quando você olhar a sua vida, se você olhar com muita sinceridade e procurar um mínimo de autoconhecimento, lembramos na formação que tivemos no domingo de formação, a primeira morada de Santa Teresa de Jesus, que é o autoconhecimento, você vai descobrir que você é fruto de muita coisa dos teus antepassados. Tem uma parte que é só tua, e a vontade que é tua completamente. Você é livre para decidir e escolher, mas para agir você nem sempre é livre. Todos nós podemos falar como São Paulo: não faço o bem que quero fazer. Talvez um pouco do bem que você quer fazer, mas muitas outras coisas você se vê dominado. Algumas pessoas acabam doentes até, de tanto que se martirizam por não conseguirem fazer o que queriam, por não conseguirem se livrar de determinadas situações da sua vida. E mais, quando você começa a gastar um pouquinho mais de tempo, você começa a descobrir repetições na tua história, repetições de saúde. Quantas pessoas já tiveram, e que você tenha conhecido, não precisa ser da sua casa, pessoas que você conheceu, famílias que você conheceu, que alguém teve câncer e depois outra pessoa teve também, e aí quando aparece um caroço qualquer, uma inflamação de alguma glândula, pronto, a pessoa já fala: sou a próxima. Fica apavorado, porque olha para a sua história. Não necessariamente você precisa ficar apavorado, mas uma coisa é certa: nós precisamos em algum momento nos colocar diante do Senhor e interromper pela oração e quebrando estas coisas na nossa vida e na vida dos que virão adiante. Vocês, se tiverem o tempo de assistirem alguns, vão lembrar, por exemplo, de uma das formações que dei, quando tratei exatamente do dízimo de Melquisedeque, o dízimo que Abraão deu a Melquisedeque, e que a palavra de Deus do Novo Testamento, portanto da Nova Aliança, diz que a bênção atingiu os filhos de Abraão, os levitas, que não era a primeira geração, era a terceira geração, e a palavra de Deus diz que aquela oferta serviu em bênção para a terceira geração. Ora, não sou eu que estou dizendo isso. Como é que eu vou fechar os olhos uma coisa evidente como essa? Significa que nós temos bênçãos hereditárias, o que é uma maravilha. Bênçãos hereditárias. Aquela vó, bisavó de muita fé, que corajosamente enfrentou muitas coisas, ou aquele vô para manter a sua fé, para repreender os maus hábitos, às vezes, da região que ele vivia, e que hoje
trazem um fruto na sua vida. Mas certamente também há aquelas situações movidas pela ignorância, pela superstição, que era muito comum. O povo e os nossos antepassados eram, e nós sabemos disso, muitos deles supersticiosos, e apostaram em coisas que não eram Jesus. E hoje nós queremos que, se alguma destas coisas reduzem a plenitude da vida em abundância que Jesus veio trazer, elas sejam retiradas. E como é que começa isso? Começa com a ousadia da gente olhar a nossa árvore genealógica. Eu costumo dizer, já aqueles que estão há mais tempo fazendo as nossas campanhas sabem, que não é uma questão de pôr nomes aqui, até porque grande parte de nós não temos a memória, os nomes a partir dos avós, alguns nem dos avós, alguns nem dos pais biológicos têm. Pois é, não tem importância, não precisa lembrar o nome, mas é preciso que a gente gaste um tempo em oração, também para que não somente o Espírito, mas aconteçam de trazer para nós as histórias que a gente nem sabe se são verdadeiras, mas que é melhor eu colocar aqui para rezar do que eu descartá-las. Eu costumo lembrar uma da minha família, porque já repeti, é uma coisa antiga, mas eu costumo lembrar, que era a brincadeira que minha avó paterna fazia, dizendo: a tua tataravó era uma índia que foi pega no laço. E nós achávamos isso uma história romântica e bonita. Até um dia que eu fui fazer uma série de missões no ano 2000, e como eu ia ficar muito tempo no avião, porque eu fui para Roraima, fui para Bahia, eu comprei um livro que estava na moda de história do Brasil, era os 500 anos de descobrimento, e lá eu li o historiador dizendo que as mulheres estupradas, eles diziam que elas tinham sido pego a laço para ficar uma conversa, para, enfim, ser uma enganação. E eu achando que era um ato romântico. O que eu fiz? Trouxe para a minha árvore genealógica, porque certamente não foi algo bom, não é? Certamente não foi algo que não deixou de trazer uma porção de marcas para serem libertas. Então, muitas vezes, o Espírito Santo vai nos ajudar, mas é bom que a gente possa lembrar e colocar, para que a gente possa também saber como rezar. Por exemplo, já teve muito acidente na sua família? Então você vai colocar ali, acidentes de carro, acidentes na roça, ou pessoas abandonadas, ou doenças que não eram diagnosticadas, não havia instrumentos para isso, mas você vai preencher esta folha com estas coisas, Aquela história do teu avô que tinha uma fazenda e teve uma briga entre os irmãos e no final ele ficou sem nada. Ou aquela outra história de que foi enganado pelas pessoas e depois teve um outro tio-avô enganado. Você vai escrever aqui. Porque você não sabe qual é de fato, e não precisa saber. Se Deus quiser te revelar, pode te dar sonhos. É muito comum nas campanhas de quebra de maldição você sonhar com coisas que você fala que será. Anote, pode ser que Deus está agindo para que o teu inconsciente traga tudo isso. Há algumas teorias de alguns psicólogos que dizem que nós temos lá tudo isso no nosso inconsciente, todas as coisas dos antepassados. Eu não vou entrar nisso daí, está longe da minha capacidade de entender. Eu só sei que eu não vou abrir mão de aproveitar todos estes pontos para que seja como a árvore de Zaqueu, que ela foi necessária para ver Jesus, mas muito mais, prestem atenção, muito mais para Jesus vê-lo.
Quando ele subiu na árvore, qual era a intenção dele? Ver Jesus, porque a multidão impedia. Mas quem que viu ele? Jesus. E Jesus diz o que para ele? Desce da árvore, porque hoje a bênção entrou na sua casa, e eu vou lá para a sua casa. Então, na verdade, o que nós estaremos fazendo é isso, é mostrando para Jesus, é nos mostrando para Jesus, para que Ele possa fazer uma libertação mais profunda, mais profunda. E tem gente que vai me dizer assim: quantas campanhas dessas eu vou ter que fazer? E eu costumo dizer, se um enfermo, e eu já vi muitos, não só em hospitais, mas no grupo de oração, entrar e sair curado. Me lembro a história do homem que não conseguia descer do carro, parava o carro na frente do grupo de oração, porque as irmãs entravam para o grupo e ele ficava no carro, e o médico disse que ele não teria um mês de vida, e de repente um dia as irmãs levaram o maior susto, que ele estava dentro da igreja, e aí ele veio, deu o testemunho, e foi curado. O enfermo curado acontece de forma muito mais frequente e rápida do que uma cura emocional, porque aquela pessoa que teve um trauma durante a vida inteira teve um ato de violência, ou um ato de fome, ou sei lá o que, você vai receber uma cura que vai te curar, mas quantas curas você vai continuar precisando para restaurar todas as feridas emocionais que você teve, ou uma mãe que perseguia, que preferia o outro, e que judiava um, ou sei lá quantos traumas a gente pode ter, que são sequenciais. Uma coisa é um trauma que aconteceu, um episódio, aí Jesus cura, e você vai seguir tua vida. Mas quando tem uma história, você sabe que vai precisar de vários momentos de cura interior. Imagine agora, quando a gente está falando de heranças, de experiências que foram ocorrendo por gerações e gerações de pessoas que não buscaram Jesus, que não procuraram viver na graça, que não se dispuseram a ser libertas, e que fazem parte de você, fazem parte dos cromossomos que geraram você, fazem parte daquela fitinha de DNA, que traz um pouco do pai, um pouco da mãe, um pouco do vô, um pouco da avó, um pouco do bisavô, um pouco da bisavó, e um sei lá o que teu. Só que você tem toda a liberdade de olhar para Jesus e buscar essa libertação, e por isso você vai fazer, e cada vez Jesus vai aprofundar mais a tua libertação. Então, você vai levar para casa, vai preencher lá, se tiver filhos, netos, bisnetos, você, teu cônjuge, lembrando que você pode orar e ajudar, mas o ramo do teu cônjuge, você vai ter uma certa autoridade, porque a gente tem autoridade na vida do outro, não é? Pai tem autoridade na vida dos filhos, mãe tem autoridade para fazer o bem ou o mal, você vai ter uma certa autoridade, mas se a pessoa mesmo mergulha na busca da libertação, você certamente alcançará muito mais profundamente a libertação que você precisa, porque a vontade é fundamental, o desejo e a decisão, esta não veio dos teus antepassados, ela é sua. Você decidiu que você não quer viver debaixo desta maldição, não quer viver debaixo desta enfermidade, que você quer ver esta cura na sua vida, seja ela emocional, seja do caráter, seja a cura física, que muitas vezes é essa fraqueza que se repete. Nós sabemos, e vocês sabem, que não é porque o teu antepassado teve um problema que você vai ter. Não, ele significa que você tem uma tendência a ter.
mas você pode não ter, mas o teu irmão pode ter. E se a libertação que você está orando ocorrer lá na raiz, ela vai atingir os teus irmãos. Porque se ela estava lá e o Senhor libertou, mesmo que a tua irmã, o teu irmão não estejam participando, a tua oração é capaz de atingir essa libertação. Eu me lembro de um caso, uma pessoa que tinha um problema emocional muito sério, tinha tentado suicídio algumas vezes, e começou a fazer campanha, daquelas campanhas longas que nós fizemos, e foi tendo muita libertação. Passou um ano, e nós fizemos outra campanha, fazemos todo ano, né, Áurea? Todo ano. Estávamos fazendo, e a pessoa não era do grupo, porque morava numa cidade perto aqui, mas passou a vir por causa da campanha. E aí ela veio me contar que ela tinha feito a campanha e tinha tido uma grande libertação no seu tratamento. Mas ela falou que o mais incrível é que a sua irmã estava quase sempre internada num hospital psiquiátrico, porque o caso da irmã era muito mais grave. E depois que ela começou a fazer as campanhas, a irmã foi melhorando. E é por isso que, ao preencher, você vai rezar antes, vai pedir para o Espírito Santo te proteger, vai pedir para Deus não permitir que o diabo esteja ali te causando dano. E ao fazer isso, você já vai estar rezando por todas estas situações, para que esta libertação aconteça. Para que aquela voz de Jesus seja ouvida por você e pelos teus antepassados. Desce daí que hoje eu vou entrar na sua casa. E aí é preciso lembrar que o tempo existe para nós. Vamos ficando mais velhos, não é? O peso dos anos chega para todos. Mas Deus não tem tempo. Qual a idade de Deus? Não tem idade, porque Ele é o Criador do tempo, então Ele está fora do tempo. É difícil para nós entendermos isso, é difícil para a gente entender não ter o tempo, mas para Deus não tem o tempo. Por isso que para Deus, a nossa caminhada não é medida em anos. Abraão com 100 anos, ou Santa Teresinha com 22, está no mesmo lugar para Deus. Por isso que a hora de alcançar o momento especial com Deus, cabe a Ele, porque o tempo não existe para Ele. E Ele pode então ir lá onde nós não podemos nunca chegar. Muita coisa também é o mundo que nós estamos vivendo, cada época da história tem seus problemas, não é? Quem estava lá na Segunda Guerra Mundial, quem estava quando os pés de café e a geada consumiu, ou quem está nos dias de hoje, ou quem estava no tempo da Covid, são épocas diferentes, não são iguais. Portanto, não é tudo o que acontece tem a ver com essa questão hereditária, mas muito tem, e é isso que você vai percebendo na hora que vai orando e preenchendo esta árvore que eu estou te convidando a subir. Semana que vem eu espero vocês com a árvore preenchida. Pode ser? E vamos orar pedindo ao Espírito Santo que já nos dê direcionamento para isso, que já nos inspire, que já nos mostre como nós faremos. Escolhe um dia com calma dessa semana, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá onde você tiver um pouco de liberdade para estar sozinho com Deus. E aí você vai fazer isso. Lembrando que você vai fazer isso em oração, orando. Como Zaqueu subiu na árvore e ouviu do Senhor: hoje eu quero você, hoje eu estou entrando na tua árvore. Hoje essa árvore é meu projeto de cura e libertação que o Senhor quer.